Ela dividiu sua última comida com um desconhecido, sem saber que aquele gesto simples estava prestes a transformar completamente a vida dela e salvar o filho. O que você faria se descobrisse que aquele morador de rua era, na verdade, um milionário disfarçado? Era difícil explicar por quê. Todos os dias às 6 horas da manhã, Lúcia já estava sentada em frente ao ponto de ônibus, mesmo que só começasse a vender às 8 horas. O que ninguém via era o que ela carregava além da cesta de empadas: cansaço nos ombros, esperança nos olhos e uma urgência silenciosa no coração. Não estava ali apenas por trabalho, estava por sobrevivência. Ela tinha pressa. Mas não por dinheiro. Tinha pressa de salvar o filho. Quantas vezes você já passou por alguém vendendo algo na calçada e desviou o olhar? E se aquela pessoa estivesse sustentando sozinha uma casa, um filho doente, uma vida inteira desmoronando por dentro? A verdade é que a maioria nem imagina. A vida da Lúcia não era fácil, mas ela não carregava sua dor no rosto. No lugar da revolta, ela tinha sorriso. No lugar de reclamação, gentileza. E, justamente por isso, quase ninguém percebia o peso que ela escondia por trás do avental. A cada empada vendida, ela fazia um cálculo rápido. Quantas ainda faltavam para garantir o almoço do pequeno Danilo? Quantas moedas precisaria juntar para pagar o remédio que o posto tinha deixado de fornecer? Ela não podia se dar ao luxo de falhar. E, mesmo assim, vez ou outra, dava empada de graça para quem também parecia precisar. Era como se enxergasse a dor dos outros com a mesma nitidez que ignoravam a dela. Tem gente com fome maior que a minha, dizia, mesmo com o estômago vazio desde a noite anterior. Na feira, já conhecia os olhares. Tinha quem sorrisse e comprasse, mas também tinha quem a tratasse como parte do chão. Já ouviu alguém dizer: essa gente incomoda a paisagem? Pois é. Mas ela seguia. Porque sabia que se ela parasse, Danilo parava junto. O menino era seu tudo. E ela era tudo que ele tinha. Naquela terça-feira nublada, porém, Lúcia notou algo diferente no caminho até seu ponto de venda. Sentado num canto da praça, quase invisível, um homem encapuzado observava o movimento, calado. Ela pensou em desviar, mas alguma coisa naquele olhar a fez parar. E esse gesto simples, quase automático, daria início a uma virada que ela jamais esqueceria. Na manhã seguinte, o homem continuava lá. Sentado no mesmo canto da praça, com as costas curvadas, o capuz escondendo quase todo o rosto e as mãos enfiadas nos bolsos do casaco puído. Lúcia reparou que ele não pedia nada, não estendia a mão, nem levantava os olhos. Ficava quieto, observando, como se esperasse algo, ou alguém. Ela montou sua barraquinha como sempre. Forrou o tecido floral na caixa de isopor, ajeitou as empadas bem quentinhas que tinha acordado às 4 da manhã para fazer e colocou o álcool em gel ao lado. Sabia que cada detalhe contava. Mesmo com os pés doendo, ela fazia questão de cuidar da apresentação, como se cada empada tivesse um pedacinho da dignidade dela ali dentro. E tinha. Passaram 2 horas, e ela já havia vendido metade. Quando parou para tomar um gole de água, olhou de novo pro canto da praça. O homem continuava ali, parado no mesmo lugar. O olhar dele, mesmo escondido, parecia acompanhar os movimentos dela com uma calma desconcertante. Não era invasivo, nem assustador. Tinha algo diferente naquele silêncio. Lúcia sentiu um aperto no peito que não soube explicar. Na hora do almoço, pegou uma das empadas, colocou numa embalagem de isopor, juntou uma colher de plástico e uma caixinha de suco que tinha levado pro Danilo. Caminhou até o homem, sem dizer uma palavra. Ele olhou para ela, confuso, e pareceu querer recusar. Mas ela estendeu a mão com firmeza. Tá quentinha, disse, com um sorriso de canto. Sei que não resolve tudo, mas enche o estômago. O homem pegou a comida com cuidado, quase com vergonha. Agradeceu com um aceno leve e abaixou o olhar de novo. Lúcia voltou pro seu ponto com uma estranha sensação no peito, como se tivesse feito algo importante, mesmo sem saber exatamente o que. Nos dias seguintes, aquilo virou uma espécie de ritual silencioso. Ele sempre estava lá, sempre no mesmo canto, e ela sempre levava uma empada ou dividia o lanche. Nunca perguntava o nome dele, e ele também não perguntava o dela. Era uma troca muda, mas cheia de sentido. Havia respeito nos gestos, cuidado nos detalhes. Ela via a forma como ele segurava a comida, como comia devagar, como agradecia sempre com o olhar, aquele olhar profundo e cansado,
como de alguém que já tinha visto o mundo inteiro passar diante dos olhos. Certa vez, ela chegou atrasada, porque Danilo teve febre de madrugada e ela quase não dormiu. Mesmo exausta, preparou tudo e foi para a praça. Quando chegou, o homem não estava mais no canto. O banco estava vazio. Ela sentiu um vazio estranho, como se tivesse perdido algo. Olhou ao redor, esperando que ele surgisse de algum lugar. Não surgiu. Só o silêncio. E o barulho dos carros passando. Ficou assim por 3 dias. O homem havia sumido. Lúcia começou a se perguntar se tinha feito algo errado. Será que ele achou ofensivo? Será que se sentiu exposto? Era loucura, ela sabia, mas já tinha se acostumado com a presença dele ali. Com aquela troca muda que, de algum jeito, fazia o dia parecer menos cruel. No 4º dia, quando menos esperava, ele reapareceu. Estava diferente. Mesmo com o mesmo casaco velho e a barba por fazer, havia um leve brilho nos olhos, quase imperceptível. E, pela primeira vez, ele falou. Senti falta da sua empada e da sua coragem, disse, com a voz rouca, como se não falasse havia dias. Lúcia ficou surpresa, mas sorriu. Entregou a empada de sempre, mas dessa vez ficou ao lado dele por alguns minutos. Coragem é vender na rua com medo de não voltar com nada para casa, respondeu. É olhar nos olhos de quem ninguém mais olha e enxergar uma história ali dentro. O homem a observou como se estivesse anotando cada palavra. E seu filho? Tá melhor? Ele perguntou, para espanto dela. Ela congelou por um instante. Como você sabe do meu filho? Ele apenas sorriu, sem responder. Comeu em silêncio e voltou pro seu canto. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir direito. As palavras dele martelavam na cabeça. Como ele sabia do Danilo? Teria ouvido alguma conversa? Teria seguido ela? Mas por quê? O que aquele homem queria? Nos dias seguintes, ele continuou aparecendo, sempre mais presente, mais atento, mais humano. Lúcia começou a notar detalhes sutis. A forma como ele observava as pessoas, como media os passos de cada um, como parecia analisar tudo. Aquilo não era comportamento de alguém quebrado pela rua. Havia algo ali. Um olhar experiente. Inteligente. Sóbrio demais para alguém que vive à margem. O que Lúcia não sabia é que aquela praça era muito mais do que um ponto de venda. Era um teste. E ela estava sendo observada, dia após dia, por um homem que carregava mais do que um passado, carregava o poder de mudar o futuro de alguém. E, naquele caso, seria o dela. O céu começou a escurecer antes do horário naquele dia. As nuvens desciam pesadas sobre a cidade, engolindo a luz aos poucos. Lúcia já tinha vendido menos do que o normal e sabia que, se a chuva caísse de verdade, não venderia mais nada. Mas mesmo assim, permaneceu. Cada empada não vendida era uma janta a menos. E ela ainda precisava comprar o antibiótico do Danilo. Ao meio-dia, a primeira gota caiu. Foi como um aviso. Logo em seguida, o barulho dos trovões começou a tomar conta da praça, e os poucos clientes que ainda circulavam correram para se abrigar. Lúcia puxou uma lona fina sobre a barraquinha, mas ela não segurava direito. A água escorria pelas bordas, molhando as empadas que restavam, 6, no total. Molhadas ou não, ela teria que vendê-las. Ela olhou pro canto onde o homem costumava ficar. Estava vazio. Talvez tivesse buscado abrigo em outro lugar. Uma parte dela ficou inquieta, mas outra entendeu. Não era dia para estar na rua. Ela mesma não queria estar, mas não tinha opção. A chuva a engrossou. As empadas não vendidas estavam ficando frias, e Lúcia sentia o estômago doer de fome. A única coisa que tinha comido desde o café era um pedaço da própria massa que sobrou da produção. O pensamento em Danilo a fez aguentar mais um pouco. Fica firme só até as 2, ela sussurrou para si mesma, encolhida debaixo do guarda-sol que tremia com o vento. Foi quando o viu. De longe, atravessando a praça com passos lentos e roupas encharcadas. O homem vinha caminhando com dificuldade, mas direto até ela. Lúcia sentiu um nó na garganta. Ele estava tremendo, visivelmente com frio, os pés descalços cobertos de lama. Sem pensar 2 vezes, ela abriu a tampa da caixa e pegou a última empada quente que tinha conseguido proteger da chuva. Estava morna, mas intacta.
Colocou num guardanapo e estendeu para ele. É a última. Não sobrou nem pro Danilo, disse, sorrindo com tristeza. Mas pelo menos tá inteira. Ele hesitou por um instante, como se aquilo o pegasse de surpresa. Depois, com olhos brilhando, estendeu a mão e pegou. Agradeceu baixo. E, antes de dar a primeira mordida, olhou para ela com uma expressão diferente. Não era só gratidão. Era algo mais profundo, difícil de descrever. Como se estivesse segurando algo mais valioso do que comida. Você é rara, Lúcia, ele disse, quase num sussurro. Ela ficou sem saber o que responder. A água pingava do seu cabelo, a barra da calça já estava encharcada, e mesmo assim, ela sorriu. Rara é a gente que para escutar, que enxerga, que sente, murmurou. O resto, vive correndo. O homem assentiu. Comeu devagar, com os olhos ainda nela. Quando terminou, disse algo que a deixou confusa. Às vezes, tudo que a gente precisa para mudar uma vida é uma última empada. Lúcia riu, meio sem graça. Achou poético, até bonito, mas achou que ele estava apenas agradecido. Ela não sabia que ele estava falando a mais pura verdade. Que aquela empada, em especial, tinha selado algo que já vinha amadurecendo dentro dele há dias. A chuva não dava trégua. O vento soprava com força, e a lona da barraca cedeu num dos lados. Lúcia segurou com uma das mãos enquanto desmontava tudo com a outra. O homem ajudou. Segurou a caixa com firmeza e acompanhou até o ponto de ônibus, em silêncio. Quando ela subiu, ele ficou ali. Não pediu carona, não pediu nada. Só acenou com a cabeça e esperou o ônibus partir. Lúcia chegou em casa exausta. Danilo estava com febre baixa e dormindo. Ela não tinha empadas nem dinheiro suficiente, mas pelo menos tinha o filho nos braços. Deitou ao lado dele e ficou ali, com o barulho da chuva batendo nas telhas como uma canção pesada. Os pensamentos embaralhados, o corpo cansado, mas o coração, estranhamente calmo. Na manhã seguinte, o lugar do homem estava vazio outra vez. Ela levou empadas do mesmo jeito. Esperou. Nada. Passaram 3 dias, 4, uma semana. Nenhum sinal dele. Lúcia sentia falta de algo que nem sabia que tinha se tornado importante. Não era só a presença. Era a sensação de que alguém, mesmo em silêncio, estava vendo ela de verdade. Mal sabia que o desaparecimento dele era o início de algo muito maior. Desde o último encontro com o homem da praça, Lúcia passou a chegar mais cedo, ficar até mais tarde e até preparar uma empada a mais, só para ele. Mas ele não apareceu mais. Aquela presença constante e silenciosa, que tinha se tornado parte da rotina dela, simplesmente sumiu. Nada além de um banco vazio, molhado pela garoa de fim de tarde e rodeado de folhas caídas. Os dias foram passando, e ela começou a se perguntar se o homem existiu mesmo ou se tudo tinha sido coisa da cabeça. Talvez ele tivesse ido embora, talvez tivesse arrumado ajuda em outro lugar, talvez tivesse morrido. Era estranho como alguém que nunca dissera sequer o próprio nome podia deixar tanta falta. Mas deixava. E isso incomodava. Numa segunda-feira arrastada, Lúcia estava encerrando o dia quando encontrou um envelope preso com fita no pé da sua caixa de isopor. Olhou em volta, mas não viu ninguém por perto. O papel era grosso, amarelado, e dentro havia apenas um bilhete simples, escrito à mão. Compareça amanhã às 10 horas, neste endereço. Confie. F. O endereço levava a um bairro distante, um lugar que ela nunca tinha pisado. Lúcia hesitou. Poderia ser trote, uma pegadinha, ou pior, alguém querendo tirar vantagem. Mas havia algo naquele F que não deixava dúvida. Só uma pessoa falava com tão poucas palavras e dizia tanto. No dia seguinte, deixou as empadas com a vizinha e pegou 2 ônibus até o tal endereço. Quando desceu, ficou parada olhando para o prédio por alguns minutos. Era uma construção imponente, com fachada de vidro e letreiro espelhado na entrada, Ávila Alimentos S.U.A. Gente de terno entrava e saía pelas portas giratórias. Lúcia, com a sacola de pano no ombro e o avental ainda dobrado na bolsa, sentiu-se pequena demais naquele cenário. Pensou em voltar, mas respirou fundo e entrou. A recepcionista a olhou com estranheza, como se estivesse no lugar errado. Posso ajudar? Meu nome é Lúcia. Disseram para eu vir às 10 horas.
A moça digitou algo no computador, olhou para a tela por um tempo e, sem esconder a surpresa, levantou-se imediatamente. Me acompanhe, por favor. Subiram de elevador até o último andar. O corredor era silencioso, as paredes cobertas de quadros com fotos antigas de restaurantes, barracas e cozinhas. No final, uma porta grande de madeira. A moça bateu, esperou e a abriu com cuidado. Lúcia entrou devagar. A sala era ampla, iluminada por janelas enormes. E no centro, sentado em uma poltrona de couro, estava ele. O homem da praça. Mas agora, limpo, com o cabelo penteado, barba feita e um terno cinza escuro impecável. O mesmo olhar, porém mais firme, mais direto. Sabia que você viria, ele disse, com um leve sorriso. Ela travou. Eu pensei que tivesse sumido. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Aconteceu, ele respondeu. Eu terminei o que precisava fazer. Lúcia ficou de pé, sem saber se sentava, se perguntava, se ia embora. Eu sou Fernando Ávila, ele continuou. Fundador desta empresa. Dono da maior rede de restaurantes populares do estado. E, há 6 meses, decidi me afastar para enxergar o que a gente não vê de terno e gravata. Ela sentou-se, ainda sem entender direito. Você fingiu ser morador de rua? Eu precisava conhecer as pessoas fora dos currículos, longe das formalidades. Queria ver quem ajudaria sem esperar nada em troca. Quem ofereceria algo mesmo tendo pouco. E você, Lúcia, fez isso. Repetidamente. Sem saber quem eu era. Sem pedir nada. Você foi a única. Ela levou a mão à boca. As palavras travaram na garganta. Isso é sério? Muito. E é por isso que quero te fazer uma proposta. Ele puxou uma pasta do lado da cadeira e entregou para ela. Dentro, havia um contrato simples e uma foto. Era uma barraquinha novinha, com toldo vermelho e uma pequena placa escrita, Empadas da Lúcia. A estrutura estava montada em frente a uma das unidades mais movimentadas da rede Ávila. Eu comprei o ponto, montei a estrutura e quero que você seja dona do próprio negócio. Com tudo regularizado, sem pagar aluguel, com fornecimento de ingredientes por conta da empresa, pelo primeiro ano. Lúcia sentiu o chão sumir. Eu não sei nem por onde começar. Você já começou, Lúcia, quando dividiu sua última empada comigo naquela tempestade. O resto a gente constrói junto. Ela abaixou os olhos, segurando as lágrimas. Danilo. A casa. A esperança. Tudo ali, no meio de uma sala enorme, diante de um homem que ela conheceu sujo, encolhido na praça, e que agora mudava sua vida com um gesto. Nos dias que se seguiram, Lúcia parecia viver um sonho do qual não queria acordar. Mas tudo era real. A barraca, com toldo novo, pia com água encanada, geladeira pequena e uma estufa que mantinha as empadas sempre quentinhas, estava mesmo ali. Em frente a uma das lojas mais movimentadas da rede Ávila, como prometido. Ela não precisava mais empurrar o isopor pela rua ou acordar com medo da chuva destruir seu trabalho. Tinha um espaço fixo, limpo, seguro. E mais do que isso, tinha dignidade. Pela primeira vez, assinou um papel com seu nome escrito por extenso, como dona do próprio negócio. Nunca tinha visto o nome Lúcia dos Santos Oliveira num documento bonito. Chorou só de olhar. No primeiro dia de funcionamento da nova barraca, Danilo foi com ela. Ele já estava melhor. O tratamento tinha começado graças à ajuda do próprio Fernando, que bancou o médico, os exames e o antibiótico de uso prolongado. O menino, tímido, vestia um boné novo e um sorriso aberto, como se a mãe dele fosse a pessoa mais importante do mundo. E era. Fernando apareceu cedo, mas discretamente. Não queria chamar atenção. Ficou de longe, observando. Lúcia ouviu e fez um leve aceno, com os olhos cheios. Ele retribuiu e se afastou, como alguém que sabia que sua parte já estava feita. Com o tempo, a barraca começou a virar referência no bairro. A fama das empadas da Lúcia se espalhou rápido. Ela inventava recheios novos, criava nomes engraçados, e sempre colocava um bilhetinho carinhoso dentro do saquinho das empadas doces. Vai dar tudo certo, você merece o melhor, nunca pare de acreditar. As pessoas vinham pela comida, mas voltavam pelo acolhimento. A vizinha que cuidava do Danilo passou a ajudá-la na produção. Mais tarde,
Fernando ofereceu uma pequena cozinha industrial para ela ampliar a produção. E assim, o que começou com uma empada dividida numa praça, virou um projeto de vida e de esperança. Mas, para Lúcia, a maior recompensa não estava no dinheiro que agora entrava com mais regularidade, nem na segurança de saber que o filho teria o tratamento garantido. Estava nos detalhes. Em ver Danilo brincando no fim da tarde sem tossir. Em poder comprar um tênis novo sem medo de faltar o gás. Em colocar comida na mesa e ainda separar uma sacola com empadas para doar no abrigo da esquina. Porque ela não esqueceu de onde veio. Toda semana, sem falta, ela deixava uma caixa com 10 empadas no mesmo banco onde Fernando costumava sentar. Às vezes, aparecia alguém para pegar. Às vezes não. Mas ela deixava, sempre. Como quem devolve ao mundo o bem que um dia recebeu, mesmo sem saber que era bem. Um dia, Fernando voltou. Não para inspecionar, nem para conversar. Só para comer uma empada em silêncio. Sentou-se no banquinho de cimento, pediu uma de frango com catupiry e comeu ali mesmo, olhando o movimento. Quando terminou, se levantou e disse: "Já não tenho mais nada para te oferecer, Lúcia." Ela sorriu e respondeu com calma: "Já me deu mais do que eu imaginava. Agora é comigo." Ele concordou, com os olhos brilhando. E foi embora, sem promessas, sem discursos. Porque o que eles viveram não precisava ser dito. Estava feito. Gravado na pele, nos dias, no que cada um se tornou depois disso. Os meses passaram e a barraca virou uma pequena loja. Com nome na fachada e fila na porta. Mas, mesmo assim, Lúcia ainda acordava cedo. Fazia as massas com as próprias mãos e preparava o café com leite do Danilo como nos tempos difíceis. Porque sabia que a abundância que tinha hoje nasceu da escassez de antes, e da forma como escolheu lidar com ela. O homem da praça virou uma história contada entre risos e olhares emocionados. Ninguém sabia todos os detalhes. Nem precisava. O que importava era o que veio depois, uma mulher que venceu, um filho que viveu e um gesto simples que mudou tudo. E se um dia alguém perguntar como tudo começou, Lúcia saberá exatamente o que responder. Com uma empada. E um pouco de coragem para ver o outro. E você, teria dividido sua última empada com um estranho na chuva? Me conta aqui nos comentários o que faria no lugar da Lúcia. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa acreditar em dias melhores e se inscreve no canal A Vida Conta. Isso ajuda demais a gente a continuar contando histórias que merecem ser lembradas.